Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês sobre engenharia clínica e os fatores humanos. Antes de começar, vamos fazer a revisão da aula anterior, que foi sobre os projetos hospitalares. Nós comentamos que os responsáveis por um bom projeto hospitalar são todos, desde a administração, passando pelos arquitetos, projetistas complementares, a construtora e o pessoal que faz o comissionamento da obra, que verifica se o que foi projetado foi o que foi construído e o que está sendo entregue. E falamos que a contribuição da engenharia clínica vai desde o levantamento de necessidades clínicas, da estratégia clínica que vai ser adotada, falamos também da estratégia administrativa, e aí parte da especificação, negociação, recebimento, testes de aceitação, até o comissionamento para garantir que o equipamento faz aquilo que ele se compromete a fazer. E falamos também que a engenharia clínica deve trabalhar em conjunto com o pessoal de compras, assim fortalece o aspecto técnico envolvido no processo de compras, ok? Quem tiver alguma dúvida, volta lá na aula anterior e envia suas dúvidas, ok? Então, a questão dos fatores humanos a gente vai tratar em uma parte só. E o que significa isso tudo? Basicamente, é o estudo sobre como as pessoas interagem com os equipamentos médicos, Tem equipamento que é mais amigável, que é mais simples de operar, de fazer funcionar, e é isso que nós precisamos de procurar antes da aquisição, A gente tem que entender se o equipamento vai de encontro com as habilidades que os usuários têm, as habilidades, as expectativas dos usuários. Quando isso encaixa, as habilidades e expectativas dos usuários encaixam com os equipamentos, a gente vai ter uma menor quantidade de problemas operacionais quando esse equipamento estiver em uso, Uma outra coisa que a gente falou, é que quando a engenharia, se dedica a fazer esse tipo de estudo, a gente pode ter duas áreas de atuação. Uma delas são os engenheiros que estão na indústria. Normalmente eles levam esses aspectos em consideração, mas é importante que a gente que está na operação dentro do hospital mantenha um relacionamento com os fabricantes de modo a realimentar o processo, dizer o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu listei aqui uma quantidade de objetivos principais da engenharia de fatores humanos e eu vou passar por elas aqui. Primeiro é reduzir erros operacionais. No final do vídeo eu vou colocar um caso muito interessante que ainda vocês devem pesquisar nos hospitais de vocês se essa condição ela é encontrada, que é o caso do cardioversor, do desfibrilador sendo usado como cardioversor sincronizado, ou como desfibrilação. O que acontecia no passado é que você, desligando o equipamento com o modo sincronismo ligado, o que acontecia? Quando ia se fazer uma desfibrilação simples, o aparelho não liberava a carga. Então hoje, todo desfibrilador, ao ser desligado com o botão de sincronismo ligado, ele retorna com esse botão desligado, habilitando assim sempre a desfibrilação, ok? É uma atividade que você tem que buscar entender se isso existe no seu hospital. Outro aspecto desejável, é que os equipamentos eles permitam a gente entender claramente o que se passa com o paciente e que ele seja fácil de operar. A gente vê alguns equipamentos com display muito pequeno, monitor, por exemplo, com display pequeno e um conjunto de parâmetros muito grandes, então dificulta a gente entender, ler com clareza o que está acontecendo com o equipamento. Outro aspecto que a gente deseja é reduzir a quantidade de treinamento. Se o equipamento ele possui uma interface clara que facilite o usuário entender como ele funciona, é reduzida a necessidade de treinamento e a necessidade da leitura ou de um estudo mais aprofundado dos manuais de operação. É claro que os manuais de operação têm que ser lidos e entendidos pelo usuário, mas se o equipamento é construído de forma a reduzir essa necessidade, é bom para todo mundo. Outro aspecto importante é a questão das cores, que as cores dos equipamentos sejam utilizadas para facilitar a interpretação do usuário. Os alarmes, diferenciar um alarme do outro, alarme sonoro, alarme visual, tudo isso ajuda o usuário a fazer
um uso, né, com mais qualidade sobre o equipamento que ele está operando. Outro aspecto que é bastante desejável, e isso já é bastante comum nos equipamentos, é a facilidade de você rodar nele, fazer rodar um software de autodiagnóstico ou um teste de verificação funcional, tanto para o lado do operador como para o lado das equipes técnicas, né, que podem entrar no menu do equipamento, rodar um teste, ele informa se cada ponto do teste o equipamento passou ou não passou, e aí facilita a gente buscar a localização de um defeito em especial. Agora tem um aspecto, né, que nem sempre a gente consegue trabalhar com engenharia de fatores humanos na fábrica, e a maioria das vezes a gente chega num hospital, né, implantando um serviço de engenharia clínica e tem aquele parque tecnológico instalado. É importante que nós, na engenharia clínica, conversemos, né, com os usuários para entender, do ponto de vista deles, o que eles acham daquele equipamento, se o equipamento é amigável, se ele é fácil de utilizar ou não. É muito importante também que a gente investigue incidentes ou acidentes, porque o usuário muitas vezes acaba culpando a si mesmo, mas pode ter ali uma característica que não é muito visível que acaba induzindo o usuário a fazer um entendimento errado da informação ou de um dado que ele esteja imputando ou colocando dentro do equipamento. Então a gente pode ter botões de controle em local que não é fácil, né? Alarmes difíceis ou muito parecidos que dificultam a interpretação do que está acontecendo com o equipamento. Algumas características, né, que você tem que imputar muitos dados no equipamento para que o equipamento possa fazer o trabalho dele da maneira correta. Tudo isso a gente coleta conversando com o usuário. Por isso que é importante que a engenharia clínica vá na beira de leito, ver como o equipamento está desempenhando lá na ponta, né? É muito fácil a gente analisar o equipamento na bancada com todo o conforto da bancada, mas nós temos que aprender a ir na beira do leito e entender o que se passa com o equipamento no momento em que ele está sendo utilizado. Você pode também utilizar o recurso de conversar com outros colegas em outros hospitais que tenham esse equipamento e verificar se ele está desempenhando bem. Isso é muito comum a gente fazer antes da aquisição. Um dos vídeos anteriores a gente falou sobre o clinical trial, né, que é o que a gente chama aqui no Brasil de demonstração. Na demonstração, o equipamento tem que ser colocado à prova para verificar se ele é fácil de operar, se ele não induz o usuário a cometer um erro que ele não deveria cometer. Outro ponto é avaliar publicações, ler, né, publicações. Por exemplo, o ECRI ele tem um produto chamado Healthcare Products Comparison Systems, que é uma publicação destinada àqueles que estão fazendo incorporação de equipamentos, especificando equipamentos, sempre tem um ponto lá, problemas relacionados, e é importante entender os problemas relacionados àquele tipo de tecnologia antes de adotar. Um outro lugar que você pode pesquisar é o CEP, né, que é o Centro de Compras Baseado em Evidência, na Inglaterra, do NHS, né, que é o Sistema de Saúde inglês. Ele está disponível na internet, isso está livre, publicado para qualquer um acessar. Eles fazem vários estudos comparativos e a gente pode obter isso de maneira gratuita. Um outro ferramenta legal para você checar o equipamento é uma parte um site do FDA, né, que é chamado de MAUDE. MAUDE é um acrônimo de a experiência do equipamento em uso, né? Então é um site onde você pode consultar problemas como, por exemplo, todos os tipos de acidentes ou de incidentes relacionados a um equipamento você pode encontrar nesse site. Isso vai te ajudar a pensar e a fazer perguntas pertinentes no processo de compras, né? Então hoje é basicamente isso aí, é muito simples, não vou tomar muito tempo de vocês, né? Mas a próxima série que a gente vai começar é a garantia de qualidade, vão ser 4 capítulos que talvez a gente tenha que dividir em uma parte ou outra. Então é isso. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e conte a sua experiência. Se tiver algum caso relacionado
a pobre qualidade, né, a má qualidade do equipamento, pouca interface com o usuário e riscos, né, relata aqui para a gente que vai ajudar outras pessoas que têm interesse nessa área. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Veja só, você liga o equipamento, habilita o sincronismo, desliga o equipamento, liga ele novamente